você é um autônomo e tem dúvida se valeria abrir uma empresa, ou mesmo já é um empresário, já tem uma empresa e ainda fica na dúvida se não valeria a pena voltar a ser um autônomo, em qual dessas condições vai sobrar mais dinheiro, você vai ter mais lucro, você vai ter mais caixa na sua empresa, ou como pessoa física, como pessoa jurídica. Fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou discutir esse assunto. Fala, empreendedores, mestre dos lucros, seu contador Leonardo Hoffman aqui, e esse canal aborda assuntos de gestão empresarial para ajudar aí a sua empresa a ter muito mais lucro e caixa. E aproveitando o ensejo, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, ter alguma recomendação de conteúdo, posta aqui nos comentários do vídeo. Tá? Vai ser um prazer receber a sua sugestão e gravar aqui para você. Um assunto que gera muita dúvida, né, e eu recebo muitas consultas aqui na empresa sobre isso, não só de autônomos, mas também de empresários, né, de pequenos microempresários que começam a atividade, aí, vão aí tentando crescer com a atividade e por vezes se pegam, né, se perguntando se valeria ainda assim continuar com a empresa ou não. Então, muito dessa dúvida, né, se valeria abrir, né, tanto do autônomo ou do empresário que já se valeria abrir uma empresa, ou valeria a pena continuar, né, com a empresa aberta. Muito da dúvida, né, em relação a isso é em função da carga tributária, né, em que situação vai sobrar mais dinheiro no final do mês ali para a pessoa, né, para a pessoa, seja como autônomo ou como pessoa jurídica. Então essa é uma dúvida muito comum. Em relação a cálculos, a detalhamento de cálculos, simulações e essa explicação mais detalhada para você entender muito bem esse assunto, vai identificar exatamente as diferenças de valores, inclusive com um cálculo financeiro, um cálculo de valor, uma comparação aí da carga tributária. Eu tenho um e-book, tá bom? Eu tenho um e-book sobre esse assunto, é gratuito, o e-book é gratuito, você pode baixar ele, tá no meu site. Eu vou deixar o link desse e-book na descrição do vídeo. Você pode entrar lá, dá uma olhada e baixa o e-book, ele é gratuito, tá? Lá vai ter esses valores, esses cálculos detalhados. Mas eu vou te dar aqui, eu vou responder objetivamente essa dúvida e vou responder e vou te dar 3 bons motivos para abrir uma empresa, para ter um CNPJ ou manter o seu CNPJ, o CNPJ que você já tem. Tá ok? Acompanhe, fica aqui comigo até o final, que eu vou te dar essas três dicas. Primeiro, né, não é a primeira dica ainda, né, é um iniciar da discussão, é o seguinte: olha, quando não valeria a pena? Então, quando não valeria a pena, ou quando você pode parar para pensar ou ter uma dúvida assim, se valeria mesmo a pena abrir uma empresa ou não abrir uma empresa, né? Ter uma pessoa jurídica ou não ter uma pessoa jurídica. Pensando nesse assunto, acho que assim, se você está começando uma atividade nova, ainda tem um faturamento muito incipiente, muito pequeno, ainda vindo dessa atividade, se é uma atividade em paralelo à sua atividade principal, né, então você já é empregado numa empresa, você já tem ou mesmo atuando em funcionário público, né, você já tem uma renda principal, e aí você começa uma outra atividade, e a sua renda nessa atividade, seja uma atividade no mercado digital, por exemplo, né, no infoprodutos, ou mesmo no mercado físico, com produtos e serviços, se o valor mensal ainda ele é muito pequeno, né, ainda é uma atividade que você está em desenvolvimento, né, que você está começando a operar com ela, talvez nesse momento é uma situação que talvez ainda não valeria a pena você abrir uma empresa, né? Mas aí você me pergunta, Thalia, mas qual é esse valor pequeno? Esse valor pequeno que você está falando é de quanto?
Se você quiser um parâmetro de valor, vamos usar um parâmetro, a tabela de imposto de renda. Então vamos colocar um limite aí mensal de 1.900, não é nem tão pequeno assim, né? Mas vamos pensar que seria um limite de 1.900. Se você ainda fatura mensalmente até 1.900 reais por mês, você pode pensar em talvez não abrir uma empresa, mas mesmo assim, mesmo sendo 1.900, existem outras questões que podem ser levadas em consideração. Estou te dando um teto limite. Né? Por quê? R$ 1.900, aproximadamente 1.900 a 1.913 e alguns centavos, é o teto, é o limite de isenção de imposto de renda de pessoa física. Né? Ou seja, se você recebendo rendas tributáveis mensais, aí são todas as rendas tributáveis, tá? Se você já é funcionário em alguma empresa, se você já tem uma renda tributável em outro local, essa renda em outro local vai se somar com essa outra de pessoa de autônomo. Então aí, tá? Se somado você já for superior, aí também é outra coisa que tem que se pensar, porque você já vai pagar imposto de renda. Mas vamos colocar que você não tem outra renda e essa seja a sua única fonte de renda e você não ganha, você ganha abaixo de R$ 1.900 dessa renda que vem dessa atividade autônoma. Nesse ponto, né, aí até 1.900 você é isento de imposto de renda. Se você está vendendo só para pessoa física, né, não tem exigência de nota fiscal de uma pessoa jurídica, por exemplo, então, até esse limite seria um ponto que talvez valeria você não abrir uma empresa. Não estou dizendo que não valha, tem que fazer, tem que analisar. Tá? Tem situações que ainda assim pode fazer sentido abrir uma empresa. Principalmente se você trabalha para outras pessoas jurídicas. E eu vou te dar 3 bons motivos, mesmo em rendas menores, de você abrir uma pessoa jurídica. Tá bom? Então fica esse parâmetro. Tá? Falando mais na questão da tributação e de você não ter gastos relacionados à empresa também. Tá? Mas vamos lá para as 3 boas dicas para você abrir uma empresa, para você abrir um CNPJ e passar a atuar como pessoa jurídica. Primeiro motivo é a questão do profissionalismo, tá? Do profissionalismo para você ainda, nesse momento que eu estou falando para você, na sua mente, tá? É o profissionalismo, essa mudança de mindset, essa reprogramação da sua mente, tá? Da forma como você vai atuar com esse negócio. Quando você abre uma empresa, abre uma pessoa jurídica para tratar essa atividade que você está operando, isso já é uma programação na sua mente de forma positiva que vai te dar energia para ir atrás e progredir com esse negócio. Né? Você já vai tratar isso de forma mais profissional. Você agora é um empresário, você tem uma empresa, você quer crescer, você vai correr atrás desse crescimento, né? Contratar pessoas e ir progredindo cada vez mais. Tá? Então, nesse momento, você abrindo um CNPJ, isso te joga essa carga de responsabilidade positiva, tá? No sentido de você querer crescer, de você querer progredir, de você ter uma empresa de sucesso. Né? Você possibilitar você a contratar pessoas, né, outras pessoas nesse CNPJ, te dar um resguardo jurídico melhor, contratar produtos e serviços pelo CNPJ dentro da empresa, faturar dentro da empresa, organizar melhor as finanças aí da empresa, ok? Então, saber exatamente quanto que é o lucro da sua operação, tá? Isso é independente do valor que você está faturando. Então isso te joga para frente, né? Em um ritmo, aí, uma visão de prosperidade para o futuro para conseguir progredir. Então esse é o primeiro motivo, na minha opinião, para te estimular a abrir sim a sua empresa. Segundo bom motivo para você abrir uma empresa, ter um CNPJ. O segundo motivo gira em torno da identificação do profissionalismo por parte do seu cliente, né, do seu profissionalismo por parte do seu cliente.
É quando você abriu uma empresa, está atuando como um CNPJ, é capaz de emitir uma nota fiscal, por exemplo. Tá? Isso também demonstra para o seu cliente que esse negócio é um negócio sério, que você é uma pessoa séria, que você está querendo seguir com seriedade com essa atividade. Okay? E isso abre portas para você também aumentar a quantidade de clientes, aumentar o faturamento, comunicar, né, se comunicar para o mercado, fazer sua propaganda de uma forma mais profissional. Tá? E além disso, se a sua atividade atende a pessoas jurídicas, tá? Ou tem a condição de atuar, de atender o cliente pessoa jurídica, atuar como CNPJ vai abrir portas para atuar com a empresa, porque a empresa ela vai te pedir a emissão de nota fiscal e ela também, você atuando como CNPJ, você minimiza, você reduz o risco para a outra empresa em função de encargos trabalhistas, né, da condição de relação de trabalho. Então as empresas também procuram contratar de pessoa jurídica, justamente para sair desse risco dos encargos trabalhistas da pessoa física. Então, esse é um segundo bom motivo para você abrir um negócio. O profissionalismo, seu profissionalismo nos olhos do seu cliente, né, abre portas para novos faturamentos com pessoa jurídica e possibilidade de angariar mais clientes e aumentar aí o faturamento em função dessa demonstração de profissionalismo, tá, para o mercado. Então, eu acho que esse é o segundo bom motivo para você abrir a sua empresa. Terceiro motivo para você abrir um CNPJ. O terceiro motivo, e agora a gente parte para a discussão da tributação, né, do tributo, dos impostos que você vai pagar como pessoa jurídica em relação à pessoa física. Então, o terceiro motivo seria uma redução da carga tributária total, né, e, consequentemente, do que vai sobrar para você de lucro e de caixa no final do mês, se você for uma pessoa jurídica. A pessoa física, tá? Você atuando como autônomo, como pessoa física, o imposto de renda sobre a renda da pessoa física ele pode chegar até 27,5%, né, sobre o valor da renda. E o INSS, então o autônomo, ele tem que contribuir com o INSS. Tá? O INSS ele é de 20% sobre esses valores, né, até o teto aí da Previdência. Mas tem mais 20% de INSS, limitado ao teto. Então, isso tudo somado, o valor que fica de carga tributária ele é muito elevado. Tá? Ao contrário, que atuando como uma pessoa jurídica, se, por exemplo, a sua empresa for uma empresa do Simples Nacional, da área de serviço, que se enquadra no anexo 3 do Simples Nacional, a tributação é de 6%. Para 6%, né, para quem fatura até R$180 mil no ano. Depois vai subindo gradativamente, em valores pequenos. Tá? E o INSS ele vai ser em cima do valor do seu prolabore, que pode ser de um salário mínimo, por exemplo. Né? Você que vai definir qual o valor mínimo e um salário mínimo. Caso você tenha dúvida em relação a esse assunto, prolabore, o que é, vou deixar um link na descrição do vídeo também falando sobre isso. Já tem um vídeo que eu explico. Tem 2 vídeos que eu explico sobre essa questão do prolabore. Mas, continuando aqui, o valor é muito mais baixo. E se a empresa ainda pudesse enquadrar no MEI, microempreendedor individual, diante do limite do teto de faturamento, da atividade, de não ter outros conflitos aí em relação à legislação do MEI, a empresa podendo enquadrar no MEI, aí é muito menor, porque vai pagar só um valor fixo mensal. Tá? E depende se é empresa de serviço, de comércio, de produto, muda anualmente também, né? Mas é um valor fixo aí mensal, o valor de uma pizza, por exemplo. Tá? No e-book, tá? No e-book que eu falei para vocês, o e-book gratuito, eu demonstro esses cálculos, essa comparação do autônomo, o Simples Nacional, o MEI, valores, tá? Os percentuais, em uma simulação da área de serviço. Então, já falei, mas vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, baixa
esse book ele é gratuito, isso lá tem essa definição. Se você tem essa curiosidade de saber as diferenças, está lá no e-book. Tá bom? Mas claro, tá, que tudo isso que eu estou falando depende de muitas variáveis, né? Depende de cada negócio, de cada pessoa, de cada condição, de cada ramo de atividade, de cada receita, de cada movimentação que está envolvida. Então, o ideal é você avaliar isso junto com um contador, ao que eu me coloco aqui à disposição, coloco à disposição das minhas empresas, né? Eu tenho empresas de contabilidade e atuo com micro e pequenos empresários, então entre em contato comigo, os contatos estão na descrição do vídeo, peça o seu orçamento, peça aí a avaliação de um de nossos contadores aqui em relação a se vale a pena ou não vale a pena você abrir um CNPJ para atuar aí no seu negócio, né? Vai ser um prazer tê-lo aqui como nosso cliente. Então os contatos estão na descrição do vídeo. Ok? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo, espero que eu tenha te ajudado a esclarecer um pouco aí as dúvidas. O e-book está bem detalhado, tenho certeza que ele vai te ajudar ainda mais, né, com os números lá calculados. Tá bom? Obrigado por ficar comigo aqui até o final. Um grande abraço do seu contador Leonardo Hoffman e tamo junto. Tchau!